Sejam então bem-vindos a mais uma edição do nosso Debate, o Fórum da Juventude. O tema da edição de hoje é o comércio tradicional. O que é para cada um de nós o comércio tradicional? Preferimos fazer compras nas pequenas lojas, no comércio tradicional ou em grandes superfícies? O que é que tem de mais valia o comércio em Amarante? O que é que falta e o que é que está ainda, de certa forma, por fazer para atrair e conquistar clientes? Sejam então bem-vindos ao nosso programa. Obrigada a todos uma vez mais por estarem aqui connosco. À minha esquerda tenho Domingos Gonçalves do Movimento Independente Amarante Somos Todos, Hugo Peixoto em representação da Juventude Socialista, à minha direita Cláudia Silva da CDS-PP, Juventude Popular, Rita Batista, JSD e Isabel Miranda do Bloco de Esquerda. Muito obrigada por estarem aqui connosco para mais umas horas de debate. Domingos, quando falamos em comércio tradicional, o que é afinal o comércio tradicional? O que é que representa no fundo para cada um de nós este tipo de comércio? Estamos a falar de quê? Bom dia. Bom dia a todos. O comércio tradicional em contexto urbano está intrinsecamente ligado a múltiplos fatores, nomeadamente está intrinsecamente ligado com o centro da cidade. Há uma relação muito próxima entre o centro da cidade e o comércio tradicional em contexto urbano e o comércio tradicional em contexto urbano com o centro da cidade. E por essa razão, o debate, no meu entender, começa pela observação do centro da cidade de Amarante. E, neste sentido, é visível, por razões várias, muitas delas aqui já debatidas, como, por exemplo, o progressivo esvaziamento populacional e a consequente perda de dinâmicas económicas locais, que o centro de Amarante, outrora polo de concentração, está hoje, no nosso entender, no culminar de um processo de uma inversão natural, hoje muito mais dependente das oscilações económicas do mercado e muito menos dependente daquilo que são os poderes da cidadania ou do protagonismo das populações ou até da autoridade política. Eu acho que é visível a todos que o centro está muito menos e cada vez menos humanizado. Está caracterizado por uma tentativa fracassada de concentrações comerciais que hoje resultam em áreas citadinas, diria, de fraca qualidade urbana e acrescentaria que estão, de certa forma, descontinuadas do ponto de vista funcional e até do ponto de vista espacial. Acredito que os executivos passados fizeram um esforço, e menos não poderia ser, para elevar a importância do nosso património edificado, mas, a par desse esforço, também estiveram políticas de imagem e de gestão e de promoção urbana que não tiveram os resultados pretendidos. E eu refiro-me ao centro da cidade e a esta questão da imagem e da gestão e da promoção urbana, porque eles são determinantes para o sucesso e o desenvolvimento e a revitalização do próprio comércio tradicional em contexto urbano. Eu falo sempre em contexto urbano porque, como sabem, há o comércio tradicional em contexto que não é urbano, que é rural. Portanto, o movimento independente, Amarante Somos Todos, entende que o comércio tradicional é o resultado de uma relação multidimensional que agrega variadíssimos determinantes. Em primeiro lugar, agrega aquilo que eu já falei, a imagem, a gestão e a promoção urbana. Depois agrega, e não poderia ser de outra forma, a iniciativa privada. Depois agrega a relação entre o comércio tradicional em contexto urbano e o centro da cidade. Há também uma relação do comércio tradicional com o meio económico geral, porque o comércio tradicional não vive isolado, e há uma relação entre o comércio tradicional e aquilo que são as políticas públicas, que digo, de revitalização do próprio comércio tradicional, uma ação direta ao comércio tradicional e uma ação de regeneração urbana e de revitalização urbana. Essa questão da revitalização urbana foi patente já com a aprovação da ARU, que é um dos mecanismos no qual o movimento teve um papel de contributo elevado, na medida que conseguiu
conseguiu-se produzir, juntamente com o PSD e outros, um documento muito mais completo do que aquilo que foi apresentado inicialmente, ou seja, há aqui já uma ferramenta que pode beneficiar o comércio tradicional. Sabemos que o comércio tradicional tem características muito próprias. A primeira das características que eu colocaria aqui, do ponto de vista intrínseco, é a diferenciação. Nós consideramos o comércio tradicional algo que é diferenciado da outra natureza de comércios, mas não é só isso. E, portanto, e para terminar, digo que o comércio tradicional está no centro, que é o centro do nosso debate, e à volta orbita questões como a gestão e promoção urbana, revitalização urbana, a relação entre o comércio tradicional e o centro das cidades e a sua relação com a iniciativa privada. Bem, muito obrigada, Domingos, uma vez mais por estas palavras iniciais, de certa forma por esta introdução ao nosso debate de hoje. Hugo, pegando também um pouco nas palavras do Domingos, falava aqui num aspecto-chave, parece-me que é diferenciação. Será que a principal característica, o grande ingrediente, digamos assim, do sucesso ou não do comércio tradicional reside precisamente nesta diferenciação? O que é que te parece? O que é que representa para ti, enquanto jovem, o comércio tradicional? Antes de mais, bom dia. Bom dia. O comércio tradicional é, sem dúvida, uma das suas características, pauta-se então para esse lado muito mais individualista, ou seja, o cliente não é mais um cliente, tem um tratamento especial. Isso é, sem dúvida, uma característica intrínseca ao conceito de comércio tradicional. Mas antes de desenvolvermos este assunto, eu acho que se pauta, e antes de partirmos para o caso concreto da nossa cidade, eu acho que temos de enquadrar aquilo que é o comércio tradicional e como é que ele chega aos nossos dias. Para mim torna-se bastante clara que o conceito de comércio tradicional é um conceito que não está em uso. Não existe hoje comércio tradicional, existe comércio com tradição, que é completamente diferente. O comércio tradicional, que se formos ao ímpeto da palavra, aquilo que significa o comércio tradicional, é uma coisa que não existe nos dias de hoje. O que hoje existe, e é aquilo que deve ser a aposta, é o comércio com tradição. Apostar em todas as vertentes positivas que esse comércio tradicional de outrora tinha e trazê-los para os novos modelos de hoje. Como sabemos, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, as necessidades de resposta que o comércio com tradição tem de dar hoje a nós, cidadãos, é muito diferente daquelas necessidades que ele tinha de vigir, que ele tinha de cumprir, se falarmos há 20, 30, 40 anos atrás. Desculpa interromper tudo, mas só para ver se percebi esta questão do contradição tradicional. O tradicional, estamos a falar daquele comércio, se calhar, em que entramos e a loja não tem um computador, não tem uma máquina registradora, vamos dizer assim. E contradição é aquele comércio que continua a vender produtos tradicionais, mas que conseguiu, acompanhou exatamente. Muito bem. Eu acho que é esse conceito que deve ser explorado, porque não faz sentido apoiarmos o comércio tradicional como era há 20 ou 30 anos atrás. O desenvolvimento do comércio, que atravessa todos os núcleos urbanos do país e do mundo, pauta-se muito e acompanha sempre o desenvolvimento das cidades. Todos os mecanismos de investigação científica do ramo do urbanismo, do planeamento urbanístico, sempre olharam para o comércio como sendo um elemento que nunca é dispar do desenvolvimento de uma cidade. Se uma cidade, ao longo dos tempos, conseguiu se evoluir e conseguiu atrair novas características a esses mesmos centros, o comércio foi-se adaptando. E muitas das razões para que hoje temos um comércio tradicional, chamemos-lhe assim, voltando ao como eu lhe gostaria de chamar, um comércio com tradição, extremamente envelhecido, pauta-se muitas das vezes por uma inércia existente na própria metodologia de implementação dessas mudanças. Há efetivamente uma mentalidade ainda nos comerciantes dos centros da cidade que são resistentes. Esta ideia de que se o comércio ao meu lado fecha é bom para mim é uma ideia completamente errada, é exatamente o oposto. Fechando o comércio que está ao nosso lado é mais uma facada que é dada a esse comércio que ainda continua aberto. Porque se nós pensarmos, em última análise, como é que surgem os centros comerciais, que é a grande concorrência, por assim dizer, ao comércio tradicional? O comércio tradicional continha todo um conjunto de defeitos e essas novas superfícies comerciais apanham em tudo aquilo que é bom do comércio tradicional e acrescentam-lhe tudo aquilo que o comércio tradicional não consegue dar resposta, quer seja em termos de variedade, quer seja em termos de acessibilidades, quer seja em termos de escolha. Se nós pensarmos, o comércio tradicional só funciona
com agregação, com massivação. Não conseguimos, se nós olharmos para grandes centros históricos da Europa que têm um comércio com tradição forte, pujante, são centros que aglomeram em si inúmeros espaços comerciais com uma grande diversidade. Ou seja, só conseguimos ter um comércio com tradição efetivamente capaz de responder às necessidades e capaz de atrair pessoas se houver um conjunto de fatores, nomeadamente a massivação, ou seja, existir abrangência, uma grande abrangência, quer de qualidade, quer de diversidade, quer de escolhas, que permitam uma pessoa, porque não é cómodo nós andarmos num centro comercial e termos uma loja, mas temos de andar mais de 200 metros para ter uma próxima loja, mais de 200 metros, ou seja, se conseguirmos, se nós pensarmos para um caso tão simples como, por exemplo, a Rua de Santa Catarina, no Porto, pega um pouco nesse conceito, nós, num período curto espaço, temos inúmeras lojas, temos de inúmera oferta. Eu acho que, muito mais importante do que apontarmos medidas que possam dinamizar o comércio tradicional, que possam captar novos interessados para o comércio tradicional, temos de interpretar o porquê que o comércio tradicional não tem funcionado nestes últimos tempos. Será, de resto, um dos temas que teremos também aqui em análise, mais à frente, tentarmos perceber, junto de cada um de vocês, o que é que poderá então estar em falta neste comércio tradicional. Nesta primeira fase e nesta primeira análise, a questão é mesmo esta. Cláudia Silva, bem-vinda, muito obrigada por estar aqui connosco. Portanto, de certa forma, o que é que representa o comércio tradicional, ou com tradição, se quisermos pegar nas palavras do Bom dia. Em primeiro lugar, bom dia. Sendo a primeira vez que eu estou presente, eu quero congratular esta iniciativa. Provavelmente se calhar já receberam os parabéns, mas eu faço questão de ser eu própria a dá-los, no sentido que é muito bom para a juventude ter uma voz ativa. Então, respondendo à pergunta, para mim o comércio tradicional é, como já foi dito, o comércio de proximidade. E quando apareceram as grandes superfícies, o comércio, isto por volta dos anos 60, com incidência em 80, o comércio tradicional não estava à espera. Acontece que gera-se aqui um fator de surpresa que deixa o comércio tradicional completamente abalado. E sim, o comércio tradicional hoje só funciona em rede. De outra forma não poderia funcionar. No entanto, a perda do comércio tradicional é prejudicial a vários fatores. Nós temos no comércio tradicional o que é mais natural. Portanto, há aqui uma grande perda de famílias que trabalham para um fim. Há aqui uma perda de empregabilidade. Há aqui o comércio tradicional é crucial no combate da desertificação populacional, no combate da marginalidade. Portanto, perdendo-se o comércio tradicional, há uma própria perda para as cidades. O comércio tradicional tem uma característica que as grandes superfícies nunca vão ter. O comércio tradicional tem rosto. O comércio tradicional tem proximidade com os clientes. O comércio tradicional trata as pessoas por nome e não pela forma funcional. Portanto, há toda uma mais-valia do comércio tradicional nas nossas cidades, porque seria a perda para a própria cidade se o comércio tradicional não fosse. Muito bem, muito obrigada. Rita, bem-vinda mais uma vez ao nosso programa, já uma presença já habitual aqui no nosso debate. O que é que representa o comércio tradicional? E pegando também já um pouco também nas palavras da Cláudia e também dos restantes convidados do nosso painel, já muito foi aqui dito, nomeadamente que funciona se for em rede, tem rosto, parece muito interessante isto, até porque será que o segredo está efetivamente nos laços que se criam entre os lojistas e os consumidores? E se sim, será que esses laços precisam de ser reatados? Fazendo uma análise aqui do caso de Amarante, o que é que te parece? O que é afinal o comércio tradicional? Antes de mais, bom dia. Antes de mais, eu entendo que devemos fazer aqui uma distinção clara entre o que é o comércio tradicional e o que é o comércio dito moderno. O comércio tradicional caracteriza-se por se tratarem de pequenos estabelecimentos, pequenas empresas, comerciantes independentes, com estratégias de gestão passivas, enquanto o comércio moderno há uma diversidade de formatos, estão instalados em grandes superfícies, têm muito capital e geralmente são sociedades anónimas com estratégias de gestão proativas. Quando falamos de comércio tradicional, nós temos de pensar imediatamente qual é a primeira ideia que nos chega quando falamos em comércio tradicional. É, antes de mais, um sentido de pertença e uma de pertença dos moradores daquela zona
e de relação com aquelas lojas, porque, por exemplo, quando eu vou comprar os meus óculos ou quando vou à sapataria, se compro no comércio tradicional, as pessoas que me atendem já sabem o que eu comprei no ano anterior, já sabem o que eu comprei há 15 dias e ajudam-me com isso. Enquanto que se for num centro comercial, esta relação não há. E para o comércio se ingrar, mais que tudo, e numa era em que tudo se vende e tudo se compra e cada vez a preços mais baratos, os nossos lojistas não se podem tentar diferenciar pelo preço. Nós temos que nos diferenciar pela qualidade dos produtos que vendemos. E para além da qualidade dos produtos que vendemos, é pelas experiências que proporcionamos ao cliente. Enquanto que num centro comercial não há uma relação cliente-vendedor, numa loja do comércio tradicional geralmente há essa familiaridade e há essa proximidade que faz com que as pessoas queiram voltar. E eu achei muito interessante a ideia do comércio e contradição, que ao início me pareceu até um jogo semântico, mas que depois faz realmente sentido, porque é esta ideia que nós temos de reavivar e fazer com que as pessoas valorizem o comércio tradicional, não como sendo uma coisa obsoleta, mas um comércio tradicional adaptado às necessidades dos nossos dias, informatizado, com uma imagem renovada, com toda uma proatividade que o comércio tradicional, em sentido estrito, como nós estávamos habituados a perceber, não tinha, porque durante um período largo o comércio tradicional não soube adaptar-se à mudança dos tempos. E agora, nos últimos anos, todos nos temos apercebido que há novas lojas e as pessoas estão a modernizar-se, e a Associação Empresarial tem feito também um trabalho importante nesse sentido e tem um projeto muito interessante que eu creio que até podemos falar sobre ele mais à frente. O Comércio Investe, é desse projeto que estamos a falar? E uma das vertentes desse projeto também é a renovação da imagem. Da imagem. O comércio tradicional de Amarante apetece comprar aqui, não é? Sim. Quer dizer, é um slogan. Porque o desenvolvimento do comércio de rua é um papel essencial para as cidades, porque desenvolve a cidade, desenvolve a qualidade de vida dos cidadãos, favorece a inclusão social e contraria a suburbanização. E é a partir desses espaços, que nós temos de combater a desertificação dos centros urbanos. Mas nesse sentido, temos a aprovação da ARU, e também, parece que o Domingos falou, mas eu também já tinha aqui esta questão, porque me parece que é de facto muito importante. Parece um passo muito importante neste sentido, porque o comércio... O centro da cidade e o comércio tradicional vivem de mãos dadas, portanto, se revitalizarmos o centro histórico, estamos ao mesmo tempo também a contribuir... Sim, porque isto tem de ser tudo entendido numa lógica global e o Viagens de Amarante também terá aqui uma função importante. Sim. Porque o comércio, ao fim e ao cabo, acaba por ter uma função não só económica, mas também social, de animação da cidade. E faz com que a cidade tenha muito mais movimento, consequentemente se torne mais segura, as pessoas gostem de cá andar e isto tem de ser entendido num sentido global e as pessoas têm de perceber que comprando no comércio tradicional de Amarante estão a ajudar as famílias de cá e estão a ajudar a desenvolver a economia local e a nossa terra. De certa forma, Rita, parece que no comércio tradicional de Amarante falta um pouco o hábito social associado a esta questão, ou seja, aquela ideia de vamos às compras e um grupo de amigas ou um grupo de amigos juntarem-se e irem às compras, ainda não há muito esse sentimento aqui, pois não? Não sei. Já se vê. Começa a ver. Tem-se visto muita gente na rua. Tem que se mesmo trabalhar. Agora no inverno vê-se muita gente na rua. E isso é muito bom e eu creio que também podemos falar sobre isso mais à frente, porque agora invadir um pouco esta parte inicial, porque tem sido desenvolvidas uma série de iniciativas muito interessantes e em termos de animação da cidade, que fazem com que as pessoas andem na rua e se crie esse movimento. Agora no Natal, na época que nós estamos, com a iluminação de Natal, com a inauguração da árvore de Natal, com o fogo de artifício, tudo isto chama as pessoas conjugado acaba e se as pessoas passam e vêm até uma montraquilha da grade, pode até estar fechado hoje, mas amanhã até vem. E se não tiverem nada que as faça vir, então aí é que o nosso comércio, seja tradicional ou seja com tradição, não vai mais ter difícil futuro. se torna, não é? Muito bem, muito obrigada. Isabel, bem-vinda novamente também, muito obrigada por estar aqui connosco para mais um debate. Dizia a Rita, e parece-me muito bem, numa era em que tudo se vende e tudo se compra, será que revitalizar o comércio tradicional é ainda um desafio maior, ainda mais difícil? Sim, claramente que é. O comércio tradicional está a crescer, não é?
cresceu principalmente devido ao crescimento grotesco das grandes empresas. E penso que há uma distinção clara a fazer entre o comércio tradicional e o comércio das grandes empresas. Porquê? Porque no comércio tradicional normalmente os preços são um quanto mais altos, também há qualidade, não é daí que se justifique. Ao contrário, nas grandes empresas temos preços mais baixos, mas também não temos tanta qualidade, mas por trás disso temos uma mão de obra que é mais barata, temos exploração, no caso da Indonésia, de grandes marcas como a Nokia, a Nike, que exploram, não é, efetivamente, por isso daí que consigam fazer preços muito mais baratos. O comércio tradicional caracteriza-se pela proximidade, que lhe é inerente, pelo facto de haver um grande contacto entre o consumidor e o cliente, o que não acontece, nem creio que vá acontecer, no comércio das grandes empresas. Aqui em Amarante, penso que também por causa da crise, o comércio tradicional foi bastante afetado. Há várias lojas que foram fechadas, penso que se vê. Há falta de dinâmicas, há falta de, talvez, divulgação, de uma maior divulgação do comércio tradicional. E é uma pena, porque Amarante tem muito para oferecer, desde gastronomia, desde artesanato, Casa Vela de Amarantina. Por isso há que implementar medidas que, de certa forma, rejuvenesçam, revitalizem a cidade, porque, de certa forma, penso que Amarante está uma cidade fantasma. Não sei se compreendo muito bem a expressão. Muito obrigada.